aí galera, belezinha com vocês? Eu me chamo Del e eu fiz esse canal aqui porque eu acho que no aquarismo brasileiro a gente está precisando poupar gasto, pegar dica com todo mundo, e eu acho que é a melhor forma da gente aprender é trocando uma ideia. Então nós hoje estamos começando o canal e começando também uma série que se chama Como Montar o Seu Aquário. Montar o aquário às vezes parece um bicho de 7 cabeças quando a gente não conhece, quando a gente não sabe. Mas eu vou tentar passar as informações bem objetivas para vocês e de uma forma curta. Se ainda tiver dúvida, você pode estar indo no nosso Instagram, Aquário Tranquilo _ e trocando uma ideia comigo. Lá você já vai encontrar fichas técnicas de alguns peixes. E a gente pode trocar essa ideia por lá, pode trocar ideia por aqui pelo comentário também, tá? Eu vou te responder e a gente vai trocar uma informação boa para você conseguir montar o seu aquário ou falar sobre qualquer outra coisa de aquarismo. Então, bem, o assunto para esse nosso primeiro vídeo será a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer montar um aquário. Você vai pensar no seu peixe. Você tem que ter uma escolha. Você vai querer um peixe específico ou você vai querer pôr um peixe de acordo com os parâmetros da sua água aí na sua região. Por que eu estou falando isso? Se você quiser, por exemplo, um acará, o acará ele costuma ser de água de alcalina para ácida, de levemente alcalina para ácida. Se você tiver uma água alcalina, você vai ter que usar tamponador, vai ter que usar química na água, Às vezes, excesso de química pode causar doença no seu peixe e levar ele à morte. Então, talvez não seja uma coisa boa, por experiência própria. Aqui a minha água ela é ácida, ela vem ácida. E por excesso de tamponador e também com anticloro, e às vezes também quando botava um remédio para tratar do meu peixe, ele vinha a falecer por excesso de química, Hoje eu tento usar menos química possível. Eu troquei todos os meus peixes para água ácida. Então a primeira coisa que você tem que pensar é no seu peixe ou na sua água. Del, qual a diferença? Se você pensar no seu peixe, pode ser que você gaste mais um pouco no seu aquário. Se você pensar na sua água, é provável que você gaste menos, porque você não vai precisar usar tamponador, entendeu? Nem alcalinizante, nem acidificante, E se vocês forem usar, busque realmente tamponador. Alcalinizante ele vai alcalinizar por um tempo e não vai passar ali 1 semana, 2 semanas até a próxima TPA. A acidez vai começar a aumentar. Se você usar o acidificante, vai ser a mesma coisa. Ele vai começar a alcalinizar. Então vamos lá. Se você pensar no peixe, se preocupe também com a litragem. Porque se você quer um peixe grande, vai precisar de um aquário grande. Se você quer um peixe pequeno, não vai precisar do aquário grande, vai poder usar um pequeno. Por exemplo, se você tem um beta, o beta ele é um peixe pequeno. E se você quer um beta macho, ele vai precisar de menos espaço ainda, porque ele é territorialista, deve ser mantido isolado. Ainda que eu já tenha visto pessoas aí usando beta, cuidando do beta, usando não, é muito feio, cuidando do beta com outros peixes num aquário comunitário. Então assim, o beta, a litragem mínima para ele, se eu não me engano, é 20 litros. Um aquário de 20 litros você consegue manter um beta muito bem. É claro que quanto maior, melhor. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Se você quer o peixe, é a litragem. E a água depois você vai ter que resolver com o tamponador. Se você escolher a água, aí o que você tem que fazer? Você vai comprar
um teste de pH na loja de ração aí perto da tua casa. E vai fazer o teste da sua água para descobrir se ela é alcalina ou se ela é ácida. Depois disso, você pode estar indo lá também no nosso Instagram, que você vai encontrar ficha técnica de alguns peixes. E eu geralmente botei lá peixe para iniciante, para você começar, alguns peixes de água alcalina e de água ácida. Então você faz a tua pesquisa lá, vê o peixe que mais te agrada, vê o peixe que tem na tua região para você pôr no seu aquário. Então você vai se preocupar primeiramente em descobrir o seu pH. Depois você vai procurar o seu peixe. E depois de você encontrar o seu peixe, você vai encontrar a litragem correta para ele. Ok? Senão, se você só tiver o pH correto com seu peixe pode se estressar, pode desenvolver uma doença e pode morrer. Ou fazer você gastar mais dinheiro tendo que comprar remédios que nem sempre vão curar o seu peixe. Às vezes eles acabam matando o seu peixe, né? Isso é muito triste. A gente não quer isso, né? O aquarismo, a gente tem amor pelos peixes, pelo ecossistema que tem ali no aquário. A segunda coisa que você tem que pensar antes de começar a montar o seu aquário também é o uso do substrato, né? Aquela camada fininha ali embaixo de terra, de areia, de pedra que você vai usar. Então você tem que saber se você vai querer plantas no seu aquário. Se você quiser plantas, eu recomendo que você use um substrato fértil, ok? Porque o substrato fértil ele vai ajudar a sua planta a crescer. Tem plantas que não têm a necessidade, mas o substrato fértil ele é bem-vindo para todas as plantas. Se você tiver, ela vai crescer melhor, vai crescer mais bonita, vai crescer mais rápido, né? Porque um segredo no aquarismo é a paciência, mas o substrato vai te ajudar a fazer com que a planta cresça rápido e saudável, entende? Se você quiser, por exemplo, um musgo, o musgo é uma planta que não tem a necessidade do fertilizante, né? Porque ele pega todos os nutrientes ali da água. Mas se você tem um fertilizante líquido, pode ser sim que ele cresça mais rápido e deixe o seu aquário mais bonito, né? Se você é um aquarista impaciente, o fertilizante vai te ajudar. De qualquer forma, vai te ajudar. Se você não quer usar planta natural, se você quer usar planta artificial, você pode estar utilizando somente o substrato inerte. Por que eu falo somente? Porque se você usar o fértil, tem substrato fértil, que são a maioria, que em contato com a água vai sujar, vai dar um boom de bactérias e teu peixe vai morrer. Então você vai ter que usar o fértil e depois vai ter que usar o inerte. Vai ser mais um gasto, né? Não sei se é isso que você está querendo. Então você precisa saber. Se você usar o fértil, você provavelmente vai precisar usar o inerte também, por cima do fértil. Ou você vai gastar um dinheiro maior para comprar o substrato que é fértil e é inerte. Entendeu? Então vamos lá. Se você não for usar a planta natural, for usar a artificial, você pode estar usando substrato inerte, que é aquela pedrinha de quartzo. Você pode usar aragonita quando você quer usar uma água muito alcalina, por exemplo, para ciclídeos. Você pode estar usando pedras de rios. Você pode estar usando areia lavada, né? Tudo isso vai estar te ajudando. Há plantas, né, como eu já disse, que não há necessidade do substrato fértil. Você pode estar usando ela com o inerte, mas ela vai crescer mais devagar, ok? Lembrando também, pessoal, que a planta ela também tem a faixa dela de pH. Então você precisa ver se o pH da planta é o mesmo da sua água aí. E você também precisa ver se ela tem a necessidade de CO2. Algumas conseguem não, todas fazem isso, mas algumas conseguem crescer
retirando o CO2 da água. Outras, você vai precisar comprar uma pastilha, precisar comprar o CO2 mesmo, ou até mesmo fazer caseiro, tá? Para sua água crescer saudável, ou para sua planta crescer saudável, né? Agora o último assunto aqui desse vídeo, que a gente precisa pensar também antes de querer montar o aquário, é o substrato inerte. Você encontra ele coloridinho. Ah, eu quero pôr o meu substrato rosa, quero pôr meu substrato verde, azul, colorido, misturar com amarelo e azul, enfim. O substrato colorido, ele não vai fazer bem para o seu peixe. Por quê? Porque o substrato colorido, ele vai soltar aquela tinta na água. Ele vai soltar a tinta, por exemplo, se você tem um substrato vermelho, a tinta vermelha ela vai sair na água. Aos poucos ela vai sair na água e isso vai ser tóxico para o seu peixe. Isso não é bom nem para o seu peixe, nem para o seu ecossistema. Isso é ruim. Ah, mas eu quero fazer a troca da água toda semana. Não vai adiantar, né? O teu peixe vai sofrer. O seu peixe vai sofrer, pode desenvolver doença, pode morrer rápido, né? Algumas pessoas às vezes falam assim: ah, eu compro peixe e sempre morre. É porque às vezes não fez a ciclagem, que é uma coisa que nós vamos falar em outro vídeo. É porque às vezes comprou um substrato que vai soltar muita tinta na água e aí vai fazer o seu peixe adoecer. E às vezes pode ser até mesmo a questão do pH, uma água com cloro, né? Que o cloro ele destrói tudo. A gente precisa retirar o cloro da água. Então, se for usar o substrato inerte, né? Que é quase obrigatório usar esse inerte, não use a pedrinha colorida. Use areia, que também não seja colorida, areia natural. Use pedras de rios. Se você vai tratar de ciclídeos, eu acredito que tenha substrato próprio de ciclídeo que seja natural. Então busque o mais natural possível. Até porque o seu peixinho, ele vive ou vivia num ecossistema natural. Não vai ser bom para ele que ele viva num ecossistema artificial. Ah, eu quero usar enfeite. Não, tudo bem, você pode usar o enfeite. Mas quanto mais natural possível, mais confortável será para o seu peixinho. Por isso que nós devemos ter muito cuidado na escolha do peixe, da água, do tamanho do seu aquário, da litragem. Devemos lembrar também que o peixe ele nada assim, ó, de um lado para o outro. Ele não fica nadando o tempo inteiro de cima para baixo. Então, se você puder ter um aquário que seja maior em comprimento e não em altura, é melhor ainda para o seu peixe. Tá certo? Tá ok? Qualquer dúvida vocês podem estar procurando lá mais uma vez no Instagram. Pode estar botando aqui embaixo no comentário. Eu vou conversar com você, a gente vai trocar uma ideia, né? Se tem alguma coisa aqui no vídeo que você não concorde, você pode botar nos comentários, porque a gente não é o dono da verdade, né? Eu não sei tudo no aquarismo, como eu falei, a gente aprende no aquarismo conversando. Às vezes um livro não pode dar pra gente toda a informação que a gente precisa, né? Eu tenho o costume, por exemplo, de visitar uma loja aqui na minha cidade, onde eu sempre troco uma ideia com um vendedor. Às vezes eu aprendo com ele, às vezes ele aprende comigo, e assim a gente vai aumentando esse hobby aqui no Brasil e na nossa região aqui. Então, fiquem com Deus. Tchau!